Bom dia, turma, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que tá na quarentena, né? Já que vocês estão com bastante tempo, bora fazer o seguinte, vamos estudar, tá vendo? Vocês estão parados, mas vamos estudar agora. Olha, nós vamos utilizar aqui o capítulo 2 da nossa apostila aqui, Europa, Aspectos Naturais. Iremos falar um pouco sobre esse continente, né? Vocês devem lembrar que nós já falamos um pouco, uma breve introdução sobre algumas características desse continente. Por exemplo, aspecto econômico. Lembro que esse país ele é marcado por ter muitos países que são desenvolvidos, né? Foi o berço da civilização, o berço da industrialização. Lá ocorreu a Revolução Industrial, como nós vamos ver daqui a pouco na Inglaterra. Bom, mas vamos começar a nossa aula falando sobre a localização da Europa. Vamos aqui, ó. Vocês devem lembrar, o nosso planeta ele está formado por 6 continentes, né? Nós temos aqui, ó, América, Europa, Ásia e Oceania. O nosso objeto de estudo hoje é aqui, ó, esse vermelho, a Europa, certo? Aqui, ó, aqui está a Europa. Este em verde aqui, América, América do Norte, Central e do Sul, África em amarelo, Ásia aqui laranja e esse rosa aqui, Oceania, e o azul, a Antártica, né? Então, o nosso objeto de estudo hoje aqui é a Europa, tá? Essa região bem aqui, ó, né? Europa. Vamos lá, vamos começar a falar dos seus aspectos naturais, começando pelo relevo. Olha lá, relevo é principalmente constituído por montanhas e planícies. Então, o relevo da Europa ele tem como principal característica o quê? A predominância de planícies. Essa parte em verde que vocês estão vendo aqui correspondem às planícies. O que são as planícies? O nome já diz, aquela área plana que tem pouca alteração no seu relevo. Tá? Ela é praticamente uma área plana. Claro, não é 100% plana. Claro. Algumas áreas têm pequenas elevações, mas podem ser consideradas planas. Outros são, como vocês podem ver aqui, outra característica marcante do relevo da Europa é o que? São as montanhas. São essas áreas aqui em laranja. Tá? As principais áreas montanhosas da Europa são, vamos lá, aqui no mar, Escandinávia, né? Que é uma área localizada ali entre a Finlândia, Noruega, né? São os chamados fiordes da Noruega. Você já deve ter visto isso em filmes, né, documentários que mostram muito bem os fiordes da Noruega, que são aquelas grandes áreas montanhosas, tá certo? Então, localiza-se aqui, ó, nessa região. Nós também temos os Alpes, né? Os Alpes, é importante falar para vocês que os Alpes, muitas você ouviu falar, os Alpes suíços. Sim, os Alpes existem sim na Suíça, porém, eles também existem em outros países, como a França, né? Como a Áustria, né? Então, tá aqui, ó, nós temos os Alpes. Os Alpes são o quê? Cadeias de montanhas também, certo? E por que está branquinho aqui? Porque são áreas que estão permanentemente cobertas por neve. Ah, professor, mas por que não fica, não termina a neve e tudo mais? Primeiro, por causa do clima da Europa, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Não é tão quente assim como aqui no Brasil. Então, e outra, quanto maior a altitude, mais frio será, certo? Então, por isso que os topos das montanhas eles são cobertos de neve. Vocês devem, não sei se vocês já viram, mas a Terra ela é aquecida do seu centro para fora. Então, se o calor percorre mais distância para chegar ao topo, consequentemente vai estar mais frio no seu topo, tá bom? Então, olha lá, continuando, né? Olha, outra característica importante do relevo da Europa são os montes Urais, que é essa região bem aqui, ó. Nós temos aqui a Escandinávia, os Alpes, né? Tem essa região os Alpes, tá? E aqui nós temos a Escandinávia, os Montes Urais, desculpas, Montes Urais, tá? Os Montes Urais, eles têm uma característica interessante. Olha lá o que diz. Na porção centro-oriental da Europa é encontrada uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Trata-se do maciço antigo chamado de Montes Urais. Então, esses Montes Urais aqui, pessoal, ele é uma fronteira natural em que essa região aqui integra o continente europeu
e essa aqui vai fazer parte do continente da Ásia, tá bom? Então, qual é o elemento que serve de fator de divisão entre a Europa e a Ásia? Os montes Urais, certo? Aqui algumas fotos que nos demonstram com a sua característica, né? Aqui os maciços sem vegetação, né? Você pode observar, são rochas, não tem vegetação e tudo mais. Tá? Aqui temos na sua base pequenas gramíneas, certo? Mas ele é constituído por um maciço de rochas. Tá ok? Então nós temos a Escandinávia, os Alpes, os Montes Urais e as planícies como principais características do relevo europeu. Ah, mas e aí, qual o ponto mais alto da Europa, né? Qual o tamanho dele, certo? Aqui, ó. O monte mais alto da Europa chama-se Monte Elbrus, tá? Localizado entre a Geórgia e a Rússia. Esse monte ele possui cerca de 5.633 metros de altitude, ou seja, de altura. Muito alto, bastante alto, né? Então o monte mais alto aqui, ó. Percebam que ele está também permanentemente coberto por neve, ok? Então o monte mais alto da Europa é o Monte Elbrus. O clima. Como é que é o clima da Europa? Será que é que nem aqui no Brasil, né? País tropical, país onde a gente tem muitas praias, muito calor? Não, não. Na Europa o clima ele é bastante diferente. Por que se dá isso? Devido à sua localização. Observe aqui no mapa o seguinte. Nós temos as zonas climáticas, tá? Essas duas zonas aqui, ó, são chamadas de zona temperada. A do norte e a do sul. Essa aqui ao meio é a zona intertropical. Aqui está o Brasil, na zona intertropical. Ou seja, entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Ah, então aí vai estar a diferença. Aí vai estar a diferença. Essa região aqui vai ser uma região mais fria. Observe que pelo desenho do planeta Terra, os raios solares, eles incidem nessas áreas de forma diferente. Aqui ele chega com mais intensidade. Para cá, como ele vai percorrer distância maior, ele vai ser menos quente. Entendeu isso? Então por isso que aqui vai ser mais frio. E aqui está a Europa, ó. Né? Vamos ver aqui a característica do clima da Europa. O clima da Europa ele é temperado. Por quê? Porque está na zona temperada. Pois está localizado na zona temperada da Terra. Portanto, tem como característica principal apresentar o quê? As 4 estações do ano bem definidas. Primavera, verão, outono, inverno. Certo? Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos 2 regiões bem definidas. É verão ou inverno. Ou é muito sol ou é muita chuva. Aqui não. Aqui nós temos essa característica na Europa. Né? As 4 estações bem definidas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o clima temperado na região sul do Brasil. Certo? Lá eles têm clima mais frio. Certo? Lá eles têm, inclusive até neva em algumas regiões do sul do Brasil. Né? São Joaquim, né? Algumas regiões ali da Serra Gaúcha, que tem um clima parecido com o da Europa. Certo? Então o clima predominante na Europa é o clima temperado. Tá bom? E sua principal característica qual é? Apresentar as 4 estações do ano bem definidas. Continuando aqui. Olha só, vamos lá aos nomes desses climas. Nós temos aqui, ó. Cada cor aqui, ele representa um clima. Nós temos o clima oceânico, continental e mediterrâneo, que são aqueles climas mais amenos. São esses climas aqui, ó, na parte sul da Europa, né? Observe o seguinte, pessoal. A Europa, ela já está próxima aqui do Polo Norte. Então, à medida que você vai subindo, o clima vai esfriando, porque você vai se aproximando do Polo Norte. Então, essa região sul aqui da Europa já é uma região um pouco mais, com clima não tão frio, um pouco quentinho, tá certo? Porque vai também estar próximo da linha do Equador, certo? Assim como o Brasil. O Brasil é muito quente porque ele está localizado numa área, aqui na região do Amapá principalmente, né? Está cortado pela linha do Equador, uma área de intenso calor. Os climas frios da Europa, quais são? O polar, que já é aqui, ó, já está na região polar, certo? E o de alta montanha. Como eu falei agora há pouco, as montanhas, quanto mais você sobe, o pico da montanha tende a ser mais frio, tá
bom? Então, as regiões montanhosas elas apresentam um clima frio. E o clima subtropical, né? Que é esse aqui da região das Canárias, na região das ilhas já aqui do continente, ok? Então, esses aqui são os principais tipos climáticos da Europa. Observe que no Brasil qual é o principal clima existente? É o clima tropical e subtropical. Aqui nós praticamente não temos, né? Temos aqui nessa região das Canárias, que já é uma região aqui de ilhas, tá bom? Já dos Açores, na região já afastada de Portugal, tá certo? E aí nós temos algumas características da vegetação da Europa, né? Olha o que diz aqui. A floresta temperada, disse, decídua ou caducifólia, pois suas árvores perdem as folhas periodicamente, ou seja, no período de outono e inverno, 2 estações. Uma vez que o inverno, que dura cerca de 3 meses, é bastante rigoroso e a água congela o solo. Viram? Né? Durante o outono e inverno, as folhas perdem nutrientes porque o solo vai estar congelado e as suas folhas caem. Aquelas imagens sempre aparecem na internet, em capa de caderno, papel de parede de telefone, de computador, né? Aí quando vem o sol, surge a primavera, onde vai florir novamente as árvores. Então, são chamadas de floresta decídua ou caducifólia porque elas perdem suas folhas no período e no outro período mais quente, e que surge a primavera, as folhas reflorescem. Isso acontece aqui na floresta amazônica? Não. Vocês podem observar que aqui na floresta amazônica é uma floresta ombrófila, tá? Aquela floresta densa, que não sofre esse tipo de ação, não troca periodicamente a sua vegetação. Suas folhas não caem no momento e depois nascem, não. Essa região tropical não possui essa característica, tá? Não é porque aqui é muita umidade, muita chuva e também muito sol, tá? Então essa característica aqui na região amazônica nós não temos, bom? Um tipo de vegetação predominante aqui na Europa, a taiga. É formada principalmente por coníferas, como os pinheiros, também é chamada de floresta de coníferas ou de floresta boreal, porque só é encontrada no hemisfério norte. Olha o detalhe do hemisfério norte, tá certo? Aqui, ó, essa imagem é muito comum naqueles filmes que a gente assiste, né, que se passa tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que tem esse clima, tá certo? Muito comum esse tipo de pinheiros aqui, ó, tá? Nós também temos outra vegetação, além da taiga, outra vegetação característica da Europa é a tundra. A tundra, né, trata-se de uma vegetação herbácea e seu ciclo vegetativo é breve. Em poucos meses brotam, florescem e frutificam. Como ele diz, é uma vegetação herbácea. O que são vegetação herbácea? Aquela vegetação baixa, baixinha. Elas não crescem, não são grandes árvores. São arbustos, né, pequenas, como é que eu posso falar para vocês? Esqueci o nome agora, mas vou lembrar já já, tá? São aqui essa vegetação baixinha, né, que não cresce, são pequenos arbustos que você consegue visualizar na paisagem, tá? Então essa é a tundra, tá certo? Em nenhum momento eu falei floresta amazônica, né? Eu não falei aqui porque lá é diferente daqui, a vegetação é diferente. Nós temos aqui a floresta boreal, né? Olha aqui o desenho, como já falei agora há pouco, um exemplo, as gramíneas, novamente. Observe que nós não temos aqui, pessoal, como eu falei, aquela vegetação enorme, como nós temos aqui na floresta amazônica, né? Árvore de 80 metros, árvore de 70 metros, não, lá a vegetação ela é menor, tá? Em tamanho. Outra vegetação típica da região da Europa são as estepes, certo? As estepes são aqui, ó. É aquela vegetaçãozinha, a popular gramínea, né? Aquele que não cresce, são aquele tipo de vegetação muito consumida pelos seres vivos dessa região, né? São as gramíneas aqui, ó, né? Pequenos arbustos também, que são característicos dessa região. Lembrando que vocês que essa vegetação que eu falei agora, a taiga, as estepes, a floresta boreal, elas mudam de acordo com a sua estação do ano. Naquele período de inverno rigoroso, consequentemente isso aqui não vai estar desse jeito. Possivelmente vai estar coberto por neve, com o clima mais frio, certo? Então, ela tende a, como diz aqui o texto, ó, empobrecidas e secas, com plantas rasteiras e arbustos de pequeno porte. Vai chegar um período que ela vai sumir. Quando voltar a estação de primavera, com sol e tudo mais, ela vai surgir novamente.
a vegetação da Europa tem essa característica, tá certo? Bom, nós já falamos um pouco dos tipos das características naturais desse continente. Agora nós vamos falar um pouco dos recursos naturais. Esse que eu falei para vocês sobre a vegetação, sobre o solo, né? Sobre o relevo que eu falei, eles guardam consigo o quê? Os recursos naturais, tá certo? Não esqueçam disso. Vocês devem lembrar que eu falei, né, durante as aulas que inclusive está aqui, né? Que os recursos naturais, principalmente o carvão, ele foi fundamental para o desenvolvimento econômico deste continente. Vocês devem lembrar que a primeira revolução industrial ocorreu onde? Na Inglaterra. Qual era a fonte de energia? O carvão mineral. Outro fator que também ajudou muito no desenvolvimento dessa região foram o quê? Foram os rios, a hidrografia, né? Na época não tinha tanta estrada como tem hoje, então usava-se os rios como estradas, tá? Para escoar a produção, para vender, para comprar, tudo mais, tá bom? Então olha lá o que diz aqui, ó, recursos naturais e fontes de energia. Recursos naturais são todos os bens encontrados na natureza e que podem ser utilizados para a sobrevivência e o bem-estar da sociedade humana. Quais são esses recursos? Pode ser a água, o solo, como eu falei, o relevo, né? A vegetação, o vento, o petróleo, entre outros. Tá? Esses aqui são elementos fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país. Por exemplo, o Brasil ele é um país, né, que se desenvolve muito com base nos seus recursos naturais. Exporta bastante minério de ferro, planta muito, no seu solo é muito utilizada a plantação de soja para exportação e também a madeira, assim como desde lá do período colonial o Brasil produzia, já vendia o pau-brasil, hoje também exporta bastante madeira, né? Vamos lá. Na Europa, os elementos naturais como o carvão mineral e a hidrografia foram fundamentais para o desenvolvimento econômico deste continente. Exemplo, a primeira revolução industrial, como eu falei agora há pouco, né, teve como fonte de energia o carvão mineral. Né? Lá no século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, né, a Inglaterra foi o país que inovou com o uso desse elemento natural, o carvão mineral. Né? Então, para quem não sabe, o carvão mineral é uma rocha, né, que é aquecido, vai gerar vapor, e aí as máquinas utilizavam esse carvão mineral, o vapor, como fonte de energia. Tá certo? E essa produção, grande parte dessa produção que era feita na Europa, era deslocada, né, era levada por embarcações, através do quê? Da hidrografia desse continente. Nós temos o rio Danúbio, na Europa, como um dos principais rios. Né? Ele integra praticamente todo o continente, ele passa por vários e vários países. Certo? Então esse rio contribuiu muito para o desenvolvimento também dessa região. Certo? Outro elemento natural, né, um combustível fóssil, no caso aqui, o petróleo, ele representa cerca de 70% da demanda energética dessa região. Porém, a Europa não é grande produtora desse combustível. Tá? Ela importa muito esse produto. Ela produz sim, mas não é autossuficiente. Ela necessita importar de outras regiões para poder alimentar, né, sustentar suas indústrias. Tá bom? O gás natural. O gás natural é outro elemento fundamental para o desenvolvimento econômico desse continente. Né? Ele existe em grande quantidade, né, na Rússia. Olha o que diz o texto. A Rússia detém uma das maiores reservas globais de gás natural do mundo. Então esse país aí, localizado parte dele na Europa e parte na Ásia, está localizado numa região ali estratégica, onde o gás natural é usado muito para o desenvolvimento dessa região. Tá certo? Não esqueçam disso. Quais são as principais fontes de energia? O gás natural, o carvão mineral, o petróleo, né? E também, principalmente, o uso da água, né? Os rios e tudo mais, tá bom? Só que aí, pessoal, durante muito tempo, né, vocês perceberam, a Europa, para ter o seu grande desenvolvimento econômico, ela teve que, né, usar combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, eles prejudicam muito o meio ambiente, eles causam uma grande poluição, tá certo? Então, com o avanço da tecnologia, foi necessário, e é necessário, não só na Europa como no mundo todo, o uso de fontes renováveis, aquelas que não agridem tanto o meio ambiente e que se renovam com o tempo. Como vocês devem saber, o gás natural, o petróleo, o carvão mineral, eles vão se esgotar daqui com o tempo. Então nós vamos precisar de fontes renováveis. E a Europa é uma região que está, né, à frente no desenvolvimento dessas novas fontes de energia. Por exemplo, nós temos aqui, né, a energia geotérmica. O que
que é a energia geotérmica? Ela, olha o que ela utiliza. Usa como fonte o calor vindo da profundidade da Terra, por meio dos vulcões, fontes termais e os geysers, depende da pronúncia, né? Os países que se destacam na produção de energia geotérmica, Itália e Islândia. Por que esses dois países? A Itália é uma região que concentra uma grande quantidade de vulcões ainda em atividade. Então, esses vulcões eles causam, né, uma grande quantidade de calor que vem da profundeza da Terra. E aí esse calor é usado através de usinas e tudo mais. Existe uma tecnologia, né? E esse vapor, esse calor, ele é introduzido, transformado em energia, tá? Para ser usado nas residências e nas indústrias, tá bom? Mas é um processo ainda também muito caro. O grande problema das energias das fontes renováveis é que elas causam alto custo, certo? Então aí nós temos esse probleminha. A outra fonte de energia utilizada na Europa, nos países, principalmente nos países aqueles países litorâneos, como Portugal, né? Nós temos uma região ali do Mar Cáspio, Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico, como no caso de Portugal, né? Onde a quantidade de vento é muito grande. Nós temos o uso, né, da fonte eólica, né? Usa como fonte o vento, é muito utilizado nos países próximos ao oceano, né? Também é uma fonte de energia um pouco cara, porém muitos países já utilizam, o Brasil inclusive utiliza. Na região nordeste do Brasil, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, são alguns estados que são pioneiros no Brasil no desenvolvimento dessa tecnologia. Na Europa também não foge a regra, tá bom? Outra fonte de energia utilizada é a energia hidrelétrica. Por quê? As condições favoráveis de clima e relevo facilitaram a instalação de usinas hidrelétricas, resultando em fornecimento de energia a preços acessíveis. Ou seja, quando ele fala relevo, quer dizer o quê? Que são rios de planalto, aqueles rios que têm suas quedas, suas cachoeiras, tá bom? Então esse fator aí ajuda com que seja instalado, né, exista uma construção de usinas hidrelétricas para a geração de energia, consequentemente um maior desenvolvimento econômico, tá certo? Tá acabando, calma, já tá acabando. Vocês devem estar aí enjoados, o professor fala muito, não, calma, vai passar. Tá aqui, ó, falei, tá acabando? Bom, então olha pessoal, nós temos aqui, ó, na apostila, até coloquei as atividades. Página 39, questões 1, 2, 3, página 45, 1, 2, 3, página 48, 1, 2, 3, página 53, 1 a 4. Tá tudo aqui, pessoal, tá? Aqui fala sobre clima, aqui fala sobre a questão do uso das fontes de energia, né? Aqui, ó, as atividades, vocês vão... Recursos naturais e fontes de energia, foi esse último assunto que eu falei. Carvão mineral, olha, observe aqui, ó. Carvão mineral, petróleo, gás natural. Aqui eu fiz aqui apenas um resumo, vocês sabem, foi apenas um resumo, tá? E aí vocês vão dar uma lida, obviamente, em casa, que vocês estão bastante tempo em casa sem fazer nada. Vocês vão pegar e vão ler, tá? E vão responder as atividades, tá? Tudo aqui, ó. As atividades das páginas, as páginas e as atividades que você vai fazer, as questões. Tá bom? No mais, pessoal, eu agradeço, tá? Muito obrigado pela atenção. Olha, qualquer dúvida, entre lá no PV, mande uma mensagem que a gente está para tirar dúvida. Um abraço a todos, tchau!